É um casal aqui de Itajaí, mas que a gente acompanha há alguns anos já. Bom ver vocês. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repita comigo: grande alegria. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu não sei para você, mas eu quero te confessar que por muito tempo esse foi para mim um texto difícil de ler, foi um texto difícil de entender, e foi um texto difícil até de acreditar. Tiago começa dizendo que nós devemos ter não só como motivo de alegria, mas ele diz que nós devemos ter como motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Eu tenho certeza que ninguém acordou de manhã aqui e reivindicou essa promessa. Falou: Deus, em nome de Jesus, vem em mim toda carga de tribulação, prova, dificuldade, vem em mim que eu estou facinho. Ninguém orou isso, né? Até porque esse é o tipo de promessa que se cumpre sozinho, não é verdade? Mas o que Tiago, quando a gente continua lendo o texto, você vai perceber que o que Tiago quer ensinar para mim e para você é que a prova da fé, ela gera algumas coisas que são importantes na nossa vida. Então ele diz que a prova da fé, ela produz perseverança. Ele diz que a perseverança que vem de quando a nossa fé é provada, nos leva para um lugar de maturidade em Deus, aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só pode ser provada, como ela deve ser provada e ela será provada. Eu acredito que quando a gente fala sobre fé, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outras palavras que a gente usa tanto no nosso dia a dia cristão, como esperança, amor, aonde a Bíblia não traz uma definição específica do tipo a esperança é ou amor é, a Bíblia traz sim uma definição muito específica do tipo a fé é. Isso está onde? Lá em Hebreus capítulo 11. Então, se você puder, abra comigo rapidinho, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, de coisas que se esperam, e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Queridos, muitas vezes eu li esse texto, talvez seja pessoal, mas a sensação que eu tinha, a própria Bíblia fala sobre ela, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes eu li esse texto e a sensação que eu tinha era que em vez de esse texto aumentar a minha fé, ele diminuía a minha fé. Por quê? Eu olhava para esse texto e eu dizia para mim mesmo e para Deus: olha Deus, se a fé que o Senhor espera de mim, ela é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrade e talvez a minha oração não seja respondida. Não é que eu não encontrava fé dentro de mim, eu olhava dentro de mim e eu encontrava fé, mas essa fé ela não era toda certeza e convicção. No meio do pacote existia insegurança, dúvida, medo, incerteza, e eu olhava para tudo isso e falava: Deus, então talvez eu não tenha a fé que te agrada, e como tem dito hoje, então talvez vá dar ruim. Mas eu acredito que isso acontecia comigo e talvez com você, porque muitas vezes a gente tem uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Às vezes a gente tem uma imagem errada de que a fé que Deus espera de nós é uma fé de sentimento linear, uma fé onde existe uma ausência absoluta de dúvida, de medo, de insegurança e de incerteza. E eu acredito, querido, que isso nem sempre expresse a verdade. Se a Bíblia diz que a nossa fé será provada,
é porque ela está sujeita à prova. E é justamente a possibilidade de a nossa fé ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos em que Deus nos dá aquilo que 1 Coríntios capítulo 12 vai chamar de o dom da fé. Então é uma graça específica, uma certeza mesmo, uma convicção para algo específico, um momento específico onde não há dúvida. Mas eu acredito que talvez isso aconteça poucas vezes na nossa vida. Talvez você esteja me ouvindo e achando que eu estou sendo pessimista. Mas eu quero mostrar isso para você biblicamente. A Bíblia, querido, ela é um livro de experiências. Ela é um livro, em primeiro lugar, de experiências e em segundo lugar, um livro de fé. A Bíblia é um livro de histórias de homens e mulheres que tiveram experiências sobrenaturais de fé. Então, em toda a Bíblia, a gente vai encontrar exemplos incríveis de fé. Mas a própria Bíblia, ela faz uma seleção, ela faz uma lista dos maiores exemplos de fé da Bíblia. Aonde isso está? Lá em Hebreus 11. Provavelmente a sua Bíblia vai trazer um subtítulo dizendo assim: os heróis da fé. E lá você vai encontrar nome de pessoas muito conhecidas: Abraão, Moisés, Davi, Raabe. E a Bíblia ressalta tanto a fé dessas pessoas, que chega uma hora que a Bíblia diz para mim e para você assim: e esses eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Olha como é incrível isso. A Bíblia está dizendo para mim e para você o seguinte: olha para essas pessoas, olha a fé que elas tiveram, a forma que elas andaram, como elas moveram no sobrenatural, como elas romperam em fé. Essas pessoas eram tão incríveis em fé que o mundo não merecia a presença delas. Mas quando a gente vai, mesmo para esses maiores exemplos de fé da Bíblia, a gente vai perceber muito fácil que essas pessoas não tiveram uma fé de sentimento linear. Pelo contrário, logo encabeçando a lista dos heróis da fé, você vai ver o nome de um homem chamado Abraão. Você conhece a história. A Bíblia fala que Deus escolhe esse homem, Deus chama ele, e uma das primeiras coisas que Deus fala para Abraão é: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Que Deus está fazendo é tirar esse cara do lugar de conforto, de segurança, onde ele tinha um amparo da família, onde ele sabia onde ele estava, e levar ele para um lugar de insegurança. Deus faz promessas de prosperar esse homem, de dar terra para eles, e para ele Deus fala: eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra. A Bíblia fala que Abraão, ele creu nessa promessa, ele coloca o pé na estrada, você conhece a história. Alguns anos vão passando, Deus faz muitas coisas na vida desse homem, e eu não sei como foi aquele dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite, ele está chateado. A Bíblia fala de uma noite que Abraão entra dentro da sua tenda e ele rasga o coração dele para Deus. Isso é muito especial para mim. A Bíblia fala que Abraão, ele abre o seu coração e ele fala: Deus, o Senhor me tirou da minha terra, do meio dos meus pais, e o Senhor me fez muitas promessas, e o Senhor cumpriu muitas delas, e hoje eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho servos, eu tenho animais, mas eu ainda não tenho um filho. Ele fala: Deus, que adianta o Senhor ter me dado todas essas coisas? Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo aquilo que o Senhor me deu é um servo meu, um damasceno, chamado Eliezer. E Deus faz algo muito interessante com Abraão. A Bíblia fala que Deus fala: Abraão, sai de dentro da tua tenda. O que Deus estava fazendo era tirar ele do seu contexto, daquilo que limitava a visão desse homem, e levar ele a sonhar. Deus fala: olha para as estrelas do céu. E Deus fala: você pode contar, Abraão? Eu lembro que eu li esse texto quando eu era criança, e muitas vezes eu tentei contar as estrelas. E eu imagino Abraão assim: 1, 2, 3, 4, 1229, 1230, 1000. Peraí, Deus, me perdi, vou ter que começar de volta. E chega uma hora que ele fala: Deus, não dá para contar. E Deus fala: então, Abraão, tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. Ele fala: sonha, eu quero que você sonhe.
E a Bíblia fala que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado por justiça. Naquela noite Deus fala: eu vou te dar a terra que você está pisando como herança dos seus filhos. Só que, queridos, os anos vão passando, e passam 3, 4, 5, 8, 10 anos e nada. Quem aqui tem uma promessa que parece que está custando a chegar? Levanta a mão. Você já teve uma promessa que está custando a chegar e você tenta ajudar a Deus? Eu quero confessar a você que eu sou sanguíneo e eu volto e meio eu tento ajudar, irmão. Tento ajudar a Deus. Quando eu vejo que Deus está demorando um pouco, parece que Ele está com dificuldade, eu tento dar um jeitinho para ajudar a Deus. E foi o que Abraão e Sara fizeram. A Bíblia diz que Sara pensa ter uma ideia genial. Ela chega para Abraão e fala: Abraão, nós vamos fazer o seguinte: eu tenho uma serva chamada Agar, você vai se deitar com essa mulher e você vai gerar um filho nela, e nós vamos criar esse filho como se fosse nosso próprio filho. Isso não era algo incomum de se acontecer na antiguidade, pelo contrário, é uma coisa que os senhores faziam muito. E Abraão faz aquilo, ele se deita com aquela mulher, eles têm um filho chamado Ismael. E, queridos, o tempo continua passando, 12, 15, 16, 18, 20, passa de 20 anos. E mais de 20 anos depois da promessa, a Bíblia fala que Deus aparece de volta para Abraão e fala: Abraão, eu não esqueci da minha promessa de te dar um filho de Sara. E a Bíblia diz que dessa vez Abraão faz o quê? Ele vibra de alegria? Não, a Bíblia diz que Abraão dá risada. Vá comigo para Gênesis capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Essa frase é importante. Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Irmão, mais de 20 anos depois da promessa, quando Deus aparece para Abraão e fala: não esqueci o que eu prometi, o que Abraão faz? Ele dá risada. Eu imagino Abraão fazendo assim, ó: Deus. E é muito interessante porque ele fala: Deus, quer saber? Deixa que Ismael seja o meu herdeiro. O que ele está fazendo é dizer: Deus, quer saber? Esquece essa promessa. Eu já tenho um menino aqui que é adolescente. Deus, não se preocupa, está tudo bem entre nós. Eu já esqueci essa promessa aí. Deixa meu filho aqui ser seu herdeiro e está tudo bem. Mas o que Deus fala? Não, eu vou te dar um filho de Sara. E eu acho muito interessante porque mesmo Abraão rindo da promessa de Deus, mesmo Abraão tentando convencer Deus a deixar sua promessa para Ismael, o que Abraão faz? Ele obedece. A Bíblia fala que naquele dia Deus quer renovar a promessa e Deus fala: eu quero pôr um sinal em você. E naquela noite Deus manda Abraão circuncidar a ele mesmo, a todos os seus servos e a todos os seus filhos. E ele obedece. Agora, logo depois disso, Deus aparece mais uma vez para Abraão, e dessa vez Deus é mais específico. Deus fala: Abraão, logo eu vou ter com você de volta. Deus fala: na primavera, na próxima primavera, eu vou ter com você e Sara vai ter um filho no colo. A Bíblia diz que quem ouvia na porta da tenda dessa vez era Sara, e quem riu foi Sara. Vá um pouquinho para frente comigo, Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri. É muito engraçado ver alguém tentando mentir para Deus, né, irmão? Mas Deus ainda remenda ela e fala: mas ele disse: não negue, você riu sim.
Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Homem e mulher dos quais o mundo não era digno. Quando eu olho para esses dois, eu não vejo uma fé de sentimento linear, uma fé onde existe uma ausência absoluta de insegurança, de medo, de incerteza. Pelo contrário, eu vejo talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Hebreus 11:11 diz assim, você não precisa abrir. Pela fé, 11:24. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Que texto bonito. Mas foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio, escondeu o corpo. Quando viu que seu crime ia ser descoberto, fez o quê? Fugiu para o deserto e ficou escondido 40 anos, irmão. A Bíblia fala que ele foge para o deserto, ele se casa, fica trabalhando para o seu sogro e escondido 40 anos. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, quanto tempo Moisés ficou no deserto? A maioria responde o quê? 40 anos. Mas na verdade foram 80. 40 escondido e 40 peregrinando. Mas a Bíblia fala que 40 anos depois, imagina isso, eu duvido que esse homem, depois de 40 anos, ele acreditava que Deus tinha alguma coisa para ele ainda. Mas a Bíblia fala que depois de 40 anos acontece um de repente de Deus. A Bíblia fala que esse homem está no deserto e de repente ele percebe uma sarça que pegava fogo e não se consumia. A sarça é uma árvore de galhos fininhos, compridos, e essa planta ela morre no deserto e ela resseca tanto que é normal essa árvore pegar fogo só por causa do calor. Se chama de combustão espontânea. Então o milagre não está nessa árvore pegar fogo, só que o fogo que ela faz é aquilo que a gente chama de fogo de palha. Eu perguntei no outro culto, não sei se tem muito na região aqui, Araucária, lá a gente chama no Paraná de sapé, o galho da araucária, alguns lugares chamam de grimpa, e aquilo lá faz um fogo muito parecido, é um fogo forte, mas que vira cinza rapidinho e some. A Bíblia fala que Moisés via que aquela árvore pegava fogo e o fogo não se consumia. E ele se aproxima para ver o milagre. E a Bíblia fala que quando ele se aproxima, Deus fala com ele de dentro daquele fogo, daquela chama. Vá comigo para Êxodo capítulo 10. Desculpa, Êxodo capítulo 3. Versículo 10. E Deus aparece para Moisés. E Deus já chega rasgando e diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte: Deus, teu GPS está com defeito, você escolheu o cara errado, eu não sou homem para isso. Irmão, não sei se sou eu que tenho problema, mas eu consigo ler alguns textos da Bíblia e achar engraçado. A minha esposa lê esse texto e ela diz que passa raiva. Mas eu olho para esse texto e eu acho um dos textos mais engraçados da Bíblia, ver o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus. Vá um pouquinho para frente comigo. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Olha o que Moisés responde para Deus. Irmão, milagre, fogo que não se consome, a voz de Deus saindo dentro do fogo. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não te apareceu? O que ele está dizendo para Deus é o seguinte: Deus, espera aí, eu vou chegar diante de todo o exército egípcio, que era o exército mais poderoso da terra, diante de todo o povo de Israel, que era provavelmente mais de 3 milhões de israelitas, e ele está dizendo: eu vou parar na frente do povo e vou dizer que Deus me apareceu do meio de um foguinho, e mandou o faraó soltar todo mundo. Eles vão dizer que eu estou louco, que Deus não me apareceu é nada. Mas Deus estava tão determinado a convencer esse homem de falar, que olha o que Deus faz. Deus fala para Moisés assim: o que é isso na sua mão, Moisés? E ele fala um bordão, uma vara. Deus fala: joga sua vara no chão. Ele joga e ela se transforma em uma serpente. E o texto já começa a ficar engraçado, porque a serpente avança e Moisés ele sai fugindo dela. Eu acho engraçado, irmão.
E Deus fala: pega a serpente pela cauda. Ele pega, ela vira uma vara de volta. Uau! Milagre a lá Steven Spielberg. E aí Deus fala: olha, Moisés, você vai fazer esse milagre lá na frente do povo. Se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Deus fala: põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito. Deus fala: tira. Ele tira a monta branca de lepra, a pior doença que existia na época. Deus fala: põe a mão no peito de volta. Ele põe. Deus fala: tira. Ele tira a monta sã de volta. Deus fala: se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Se eles não acreditarem no segundo, talvez acreditem no terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai deitar essa água na terra seca, e quando essa água tocar a terra seca, ela vai se transformar em sangue. Irmão, diante desses milagres, Moisés se encheu de fé. Falou: Deus, é isso mesmo, eu vou lá, eu vou fazer esses milagres na frente do povo. Eles vão ver o teu poder, as maravilhas, e eles vão libertar o povo de Israel. Foi isso que Moisés falou? Não. Vá um pouquinho para frente comigo para ver a resposta dele. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. A resposta de Deus para mim é uma das mais poderosas do Antigo Testamento. Deus fala: Moisés, não fui eu que fiz o ouvido, que ouve, ou o surdo. Não fui eu que fiz os olhos, o que enxerga, o cego. Não fui eu que fiz a boca, o que fala, o mudo. E Deus fala: eu vou encher a sua boca, eu vou falar através de você. Quando você abrir sua boca, você eu falando, você vai ser meu porta-voz. Eu vou encher você com as minhas palavras. E aí Moisés se encheu de fé e falou: Deus vai falar através de mim. Eu vou falar com poder, autoridade. O Deus que fez a boca vai falar através de mim. Foi isso que Moisés fez? Também não. Olha a resposta de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. E a Bíblia fala que nessa hora se acendeu a ira do Senhor. Você consegue perceber que Moisés foi o cara que teve a moral de tirar Deus do sério, irmão? Aí nessa hora, eu na minha criatividade, a Bíblia não fala disso, eu já imagino Deus esfregando a cara e falando assim: Moisés, Arão teu irmão está vindo ali, Moisés. Moisés olha e fala: tá mesmo? Então nós vamos fazer o seguinte. Ele fala bem, não fala? Moisés fala: ele fala. Então nós vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou falar para você, você fala para Arão, Arão fala para o povo, telefone sem fio. Vou usar um porta-voz para te ajudar, tá bom assim? Aí eu imagino Moisés coçando a cabeça falando: ah, Deus, acho que daí dá. E o texto termina engraçado, que Moisés vai saindo e Deus fala: ô Moisés, não esquece a vara para fazer os milagres lá. Irmão, esse é nosso herói da fé de Hebreus 11. Não vejo nele uma fé de sentimento linear, mas o que é importante é que mesmo titubeando, vacilando, Moisés anda como quem crê e ele obedece. Um último exemplo: Gideão, os heróis da fé. Gideão faz parte para mim de um dos períodos mais tristes da história de Israel. Depois que Moisés morreu, Josué, liderando o povo de Israel, começa a tomar a terra prometida. E querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Eles entram na terra prometida, começando por Jericó, e pouco mais de uma geração, pouco mais de 100 anos depois, eles não expulsaram os povos de outras nações, e eles se contaminaram com os deuses desses povos. E pouco mais de 100 anos depois, eles estavam totalmente afastados de Deus. E esse afastamento de Deus trouxe sérias consequências para eles. A Bíblia fala que a região foi tomada pelos midianitas. A Bíblia diz que esses caras vinham como enxames de gafanhotos. Eles roubavam a colheita, destruíam o que não dava para colher, roubavam, matavam os animais, matavam os israelitas. E a Bíblia diz que Israel teve que fugir para viver em cima das montanhas. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele está malhando trigo em um lagar. Você sabe o que é o lagar? Lagar é uma vasilha mais ou menos da circunferência de 2 braços, feita de madeira, que era usada para prensar a uva. O cara jogava a uva lá dentro,
e pisava. Imagina que não tinha alicate de unha, o cara usava sandália no deserto e prensava a uva com o pé. Eu não queria tomar um vinho desse. E a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo nesse lagar. Agora, o instrumento de malhar trigo era muito maior. Agora, por que Gideão está malhando trigo no lagar? Eu tenho uma teoria. A Bíblia fala que ele estava escondido debaixo de uma árvore malhando trigo. Eu acredito que ele estava em campo aberto, malhando uma pequena quantidade de comida, porque se ele visse o inimigo se aproximando, ele conseguia juntar a sua pequena quantidade de comida e fugir. Até para preparar um pouco de trigo para sua família, esse cara tinha que fazer escondido. Agora Gideão, querido, ele cresceu provavelmente ouvindo as histórias daquilo que o Deus de Israel tinha feito. Ele provavelmente cresceu ouvindo dos seus pais, dos seus avós, como Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, como Deus abriu o mar vermelho, fechou o mar vermelho, coluna de fogo, coluna de fumaça, maná caindo, muralhas de Jericó caindo. Mas quando Gideão olhava para a sua história, ele não via manifestação sobrenatural de Deus nenhuma. Ele conhecia as histórias, ele sabia como Deus de Israel era poderoso, mas ele nunca tinha vivenciado nada. Eu imagino que Gideão deveria muitas vezes ter imaginado como seria ver algo sobrenatural, ver a manifestação de Deus, ouvir a voz de Deus. E finalmente a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para ele. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, no singular, letra maiúscula, isso é o que na teologia a gente chama de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Nós acreditamos que do próprio Jesus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para ele e fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E eu acho muito interessante que em vez de Gideão cair de joelhos e adorar, ele rasga o coração. E o que ele fala? O Senhor nos abandonou. Ele fala: o Senhor nos abandonou. Ele fala: o que são feitas das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Ele fala: se o Senhor é o Deus de Israel, se o Senhor está conosco, porque nós estamos sendo entregues nas mãos dos nossos inimigos, eu tenho que moer comida escondido. E o anjo do Senhor insiste com ele, fala: eu escolhi você e você vai libertar o povo. O que ele fala? Não. Ele diz: eu não sou um libertador, eu sou da menor tribo. Dentro da menor tribo eu sou a menor família, e dentro da menor família eu sou o pior de todos. 2 vezes o anjo do Senhor depois disso tem que vir para ele e falar: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por quê? Porque o medo desse homem era morrer. Querido, quando eu olho para Gideão, eu não vejo uma fé de sentimento linear, uma fé que não tinha medo, que não tinha insegurança, incerteza. Pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Mas o mais importante é que, apesar do medo de morrer, apesar da insegurança, Gideão faz o quê? Ele anda como quem crê e ele obedece. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós valorizamos demais o sentimento da fé e nós valorizamos de menos a atitude da fé. E eu quero mostrar para você que são coisas muito diferentes. É claro que o quadro perfeito é quando a gente tem as duas coisas. Quando o nosso coração está bombando de fé, você está sentindo fé, mas a sua atitude é de fé também. Agora, querido, nós que pastoreamos, eu sei que os pastores têm a mesma experiência. A gente vê que na igreja você encontra 2 tipos de pessoas. Tem gente que crê com muita facilidade, qualquer coisa que você fala para o cara, ele crê, ele abraça aquilo, mas às vezes a atitude não é de fé. Você quer que eu te dê um exemplo? Pedro. A Bíblia fala que quando Jesus fala para Pedro que ia morrer, Pedro, cheio de certeza, cheio de convicção, cheio de fé, o que ele fala? De jeito nenhum, eu dou a minha vida, mas não deixo tocar em você. Só que antes do galo cantar 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. O sentimento era de fé, mas a atitude não era. Agora, algumas pessoas, por outro lado, querido, o sentimento talvez não seja como essas pessoas gostariam. Não é que elas não sintam fé, elas sentem, mas a fé não é toda certeza e convicção. No meio do pacote existe dúvida, incerteza, insegurança, medo. Mas apesar do sentimento não ser de fé, elas andam em fé e elas andam como quem crê. Exatamente
como os nossos heróis da fé de Hebreus 11. Repita assim comigo, diga assim: eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Repita comigo: eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Mesmo que o sentimento de fé não seja como eu gostaria, mesmo que haja medo, mesmo que haja insegurança, incerteza, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos e eu vou andar como quem crê. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história com você. Eu cresci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade eu tinha 1 ano de idade. E eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada. Eu venho de uma família muito simples. O que é uma família muito simples? Eu nunca saí com os meus pais para comer fora de casa, por exemplo. Fui fazer isso só depois que eu era adulto, tinha casado. Meu pai me deu, quando era criança mesmo, meu pai me deu uma bicicleta usada. Eu lembro o sacrifício que foi para quando eu estava quase chegando na adolescência, meu pai me dar uma bicicleta nova. Então, querido, eu cresci num ambiente onde a gente precisava de fé. Então eu chegava para os meus pais, pedia alguma coisa de presente, qual que era a resposta? Vai orar, vai dobrar o joelho, vamos pedir para Deus dar uma resposta, vamos pedir uma intervenção de Deus. Eu cresci indo em impactos de evangelismo e vendo pessoas serem curadas, levantarem de cadeiras de roda. Eu cresci vendo meu pai ser curado na igreja, ter uma cirurgia marcada e ser revelado na igreja e ser curado e ter os exames para comprovarem isso. Então eu cresci num ambiente onde a fé era fácil. As primeiras mensagens que eu preparei, que eu escrevi, que eu preguei, foram mensagens falando de fé. Mas há mais ou menos 7 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. Espero em Deus que tenha sido a única. Com 16 anos eu entendi meu chamado para estar no ministério em tempo integral. Eu fui trabalhar, fui fazer faculdade. E eu lembro que quando eu e a Dani casamos, um pouco antes de casar, eu trabalhava na área comercial, ela é psicóloga, tinha 3 empregos na época. E eu falei: ó, Dani, você está trabalhando com o cara dos negócios aqui, mas você sabe que eu vou ser pastor, você vai encarar isso? Ela falou: vou. A gente casou, fez um propósito para, depois de um certo tempo, estar no ministério em tempo integral. E eu lembro que eu acordava de manhã e eu fazia 2 orações. A primeira oração era: meu último emprego secular foi no grupo RPC, é como se fosse a RBS aqui, só que lá no Paraná. E eu falava: Deus, obrigado pelo emprego que eu tenho, obrigado pelo salário que eu tenho, obrigado pelo ambiente de trabalho que eu tenho. E a segunda oração era: Deus, até quando que eu vou ter que ficar lá? Porque o desejo do meu coração sempre foi estar no ministério em tempo integral. Eu lembro que o pastor Luciano fazia uma reunião, ele chamava de reunião de cobertura, uma reunião onde ele chamava pastores de relacionamento, e tinha 2 ministrações de palavra de manhã, e ele começou a me chamar para participar. Eu visitava clientes na rua, eu tinha uma certa mobilidade, e eu lembro de várias vezes deitar no chão, como aqui no lado esquerdo de vocês, chorar e falar: Deus, quando que eu vou poder sair do meu trabalho e estar no ministério em tempo integral? E alguns anos Deus falou para mim: ainda não. E eu lembro que eu entrei num propósito, eu acordava 7h30 da manhã para me arrumar para ir para o trabalho. Eu comecei a acordar 7, 6h30, 6, 5h30, 5 horas da manhã. E eu passava as 2 primeiras horas e meia do dia orando. E numa madrugada dessa eu estou orando em casa, e Deus, ele me fala algo muito específico. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem, às vezes com muitos testemunhos, como essa, a gente corre o risco de passar uma imagem errada para você, que a gente vive ouvindo a voz de Deus o tempo todo. Isso não é verdade. A grande verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que tornam os dias sobrenaturais possíveis, amém? E nessa madrugada eu estava orando em casa e Deus me fala algo muito específico. Eu tenho escrito até hoje no meu caderninho de oração. Deus falou para mim assim: em 6 meses você pode pedir demissão do seu trabalho. Eu lembro que eu fechei meu caderninho,
eu me arrumei, a gente saiu para o trabalho, no caminho, eu tive a primeira prova. A minha esposa, a Dani, sempre falava para mim, olha, quando for para sair para o tempo integral, vamos sair os dois. Ninguém sai primeiro. Mas nessa manhã eu falei para ela, eu falei, Dani, eu creio que Deus falou comigo nessa manhã, algo muito específico. Ela falou que foi. Deus me falou que em 6 meses eu posso pedir demissão do meu trabalho, que Ele vai cuidar da gente. E essa foi a primeira vez que ela falou, é de Deus. Foi o primeiro sinal. Acho que uns 2 dias depois, e que sinal, né? Deus tocar a esposa assim. Uns 2 dias depois, eu sentei com o cara que era meu pastor direto lá na igreja. E eu falei para ele, eu falei, cara, eu estava orando em casa e Deus me falou algo muito específico. Ele me falou que em 6 meses eu posso pedir demissão do meu trabalho, que Ele vai cuidar de mim. E eu lembro que ele me deu um conselho, ele falou, olha Farley, não fala isso para ninguém, guarda só para você e só vamos orar a respeito disso. Mas umas 2 semanas depois talvez, eu estava numa reunião de oração que acontecia na Alcance, terça-feira à noite. E eu estou lá orando, de repente chega o Paulo Subirá, que é irmão do pastor Luciano, está nos Estados Unidos hoje. E ele chega para mim e fala assim, Farley, você sabe que a Bíblia diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. A Bíblia diz que toda profecia deve ser julgada. Eu falei, Paulo, fala de uma vez. E ele falou assim, cara, por acaso, você está orando para estar no ministério em tempo integral? Eu lembro quando ele falou, tinha uma mesa perto, até me escorei na mesa. Eu falei, por quê? Ele falou, não, cara, Deus me falou uma coisa, mas é muito específica. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, fala. Ele falou, tá bom, Deus me falou que em 6 meses você está liberado para estar no ministério em tempo integral. Irmão, era só o que eu precisava. O que eu fiz? Peguei um calendário, marquei 5 meses. Eu falei, os caras vão me pedir 1 mês pelo menos para treinar alguém para estar na minha função, no meu lugar. Quando der 5 meses eu vou pedir demissão do meu trabalho. E foi isso que eu fiz. Deus fez um outro milagre, porque eles não mandavam ninguém embora. A pessoa tinha que pedir demissão. Mas eu lembro que eu escrevi uma carta para os donos da empresa, dizendo assim, amo trabalhar aqui, mas pensa numa carta crente, irmão. Eu tenho um chamado para construir para a eternidade. Eu vou ser um pastor de tempo integral. Eu vou pregar o evangelho. E eles me mandaram embora com todos os direitos, me pagaram coisa até que não me devia. E aí eu saí, pedi a demissão do emprego. E nesse meio tempo Deus faz mais um milagre. Quando eu e minha esposa, a gente estava com 1 ano de casado, a gente começou a tentar engravidar. E essa gravidez não vinha. A gente procurou o médico dela, falou a situação e ele falou assim, olha, vocês estão acompanhando o ciclo menstrual para ver o período de fertilidade dela? A gente falou não. Ele falou, eu vou te ensinar a controlar isso. Se em 6 meses vocês não engravidarem, um de vocês tem um problema. E a gente tentou por 8 meses e nada. A gente foi nele de volta, ele encaminhou cada um para um especialista. Eu fui no especialista e o que eu ouvi do médico foi o seguinte. Esse médico chegou para mim e falou assim, amigão, deixa eu te falar qual que é a tua situação. Ele falou, olha, para um espermatozoide fecundar o óvulo, que é um só que fecunda, ele falou, você precisa ter 150 mil batendo no óvulo, liberando uma enzima para enfraquecer o óvulo para um fecundar. Ele falou, a tua situação é o seguinte, você não tem nem perto dos 150 mil. Ele falou, e piora. Eu falei, o que é? Ele falou, do pouco que você tem, metade está morta. Está ficando feio o negócio. Ele falou, e a outra metade não tem motilidade. Eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou, não anda. Eu olhei para minha esposa e falei, nossa, estou meio falhado, Dani. Ele falou, olha, você não vai ter filhos de forma natural nunca. Ele falou, para você ter filho, só se a gente fizer inseminação artificial in vitro, que é a mais difícil que tem. Ele falou, a gente tira um óvulo da sua esposa, a gente vai lá, acha um espermatozoide bom, fecunda em laboratório e põe de volta dentro dela. Você tem 33% de chance de engravidar. Um ciclo desse na época custava R$12 mil. Eu lembro que eu saía, a gente está rindo aqui, mas eu saí chateado, irmão. #chateado. E eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei, Dani, eu não vou fazer esse tratamento. Eu falei, sonhei a vida inteira em ser pai. Falei, Deus escolheu as estéreis. Eu falei, mas vou me botar nesse pacote aí também, né?
Eu falei, eu não vou fazer esse tratamento. Se Deus vai dar um filho para a gente, Ele vai fazer um milagre. Só que isso já fazia uns anos. Aí a gente, logo depois disso, pedi demissão do meu trabalho e tal. A gente está na mesma reunião de oração, só que em outra semana. Essas reuniões de oração são perigosas. Quem chama a gente é o pastor Marciano, que é o pastor sênior da igreja. Ele me chama, a gente não tinha muita intimidade na época. E ele fala assim, Farley, sua esposa está aí? Eu falei, tá. Ele falou, chama ela. Chamei a Dani. Ele falou, por que vocês não têm filhos ainda? Eu falei, pastor, eu tenho um diagnóstico de infertilidade. E ele falou, mas Deus me falou que está dando um filho para vocês. Irmão, na hora eu vibrei, eu falei, isso aí, eu esperava uma palavra profética, eu esperava uma intervenção de Deus. E eu tomei aquela palavra para mim. Uns 15 dias depois, minha esposa começou a passar mal. Teve muita cólica. Eu levei ela no médico, o médico examinou ela e ele falou assim, olha, você não está grávida não? E ela olhou para mim. Se tem alguém com problema de infertilidade que vai saber do que eu estou falando, a gente tinha feito tanto teste de gravidez e dado negativo, que a gente tinha até medo de acreditar. Ela olhou para mim, ela olhou para o médico e falou, não estou grávida não. Ele falou, não, mas eu quero fazer um teste para garantir. E ele pediu um exame de sangue, de beta-HCG. 2 horas depois chegou o resultado. E quando eu abri aquele exame, ela estava grávida. E eu lembro que eu peguei aquele exame, eu falei, glória a Deus, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu não tenho emprego, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho salário. Falei, Deus, há anos trabalhando no grupo RPC, salário, plano de saúde, eu vou pedir demissão, sem salário da igreja, sem nada, pela fé, e Deus faz o milagre de ter um filho. Agora Deus gosta de complicar, viu, irmão? Se você não percebeu, você vai perceber, Deus gosta de complicar. Olha Abraão, irmão. Deus fala, quer saber, eu vou começar um povo do zero de você. Teus filhos vão ser mais numerosos do que o pó da terra, mais numerosos que a areia do mar, mais numerosos que as estrelas do céu. Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas esse cara da promessa era casado com uma mulher chamada Sara, que era estéril. Podia ser mais fácil. Mas Deus faz um milagre, eles têm um menino chamado Isaac. Isaac se apaixona por uma moça chamada Rebeca, que dá continuidade à promessa, e Rebeca era estéril. Mas Deus faz um milagre, eles têm gêmeos, Jacó e Esaú. Quem dá continuidade à promessa é Jacó, e Jacó se apaixona por uma moça chamada Raquel, e Raquel era estéril. Vai se lascar, né, irmão? Agora tem outro lado também. Quando Deus faz o milagre, Deus faz o milagre tipo ostentação. Então hoje, por exemplo, eu tenho o Caleb de 7 anos, a Nicole de 5 e a Louise de 3. Pode dar uma salva de palmas? E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez, irmão. É mais ou menos desse jeito. Mas aí estou eu, a Dani grávida, eu sem salário. Eu lembro que eu peguei minha rescisão, eu fiz as contas, eu falei, olha, eu vou conseguir viver com essa rescisão por uns 8 meses. Se eu não me engano, eu vivi 10 meses. Eu lembro que chegou um domingo, se eu não me engano, eu tinha os últimos R$270 na conta. E eu cheguei no culto, isso era abril, meu filho ia nascer em maio, abril de 2011, ele nasceu 14 de maio de 2011. E eu falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra. Eu tenho os últimos R$270 na conta. Semana que vem vai vencer a água e luz. O dinheiro vai acabar e meu filho vai nascer. Falei, o que eu vou fazer? Naquela noite me deram R$1.000 de oferta, mas isso não resolvia grande coisa. Eu fui para casa, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, já sei. Quando eu cheguei na Alcance em 2007, eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro. Na época o David Keelan estava em alta, ele fez o prefácio do meu livro, e isso me abriu porta para começar a sair pregar em alguns lugares. Mas quando eu cheguei na Alcance, eu parei de sair para pregar, por quê? Porque eu sempre sonhei que a minha igreja me lançasse, é o que ela faz hoje. Eu estou aqui, meus pastores sabem, sou enviado para estar aqui, sou coberto, abençoado por eles, e eu sempre sonhei que fosse assim. Então quando começou a crescer meu envolvimento na Alcance, eu parei de sair para pregar. Mas nessa hora, eu cheguei para minha esposa e falei, Dani, já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou pegar alguns materiais, alguns livros em consignação, e eu vou voltar a sair, pregar e vender material para sustentar a nossa casa.
E eu lembro que eu chamei o pastor Marciano, eu tinha muitas funções já na igreja. E eu lembro que eu falei: pastor, olha, eu tenho várias funções na igreja, mas o meu dinheiro acabou, meu filho vai nascer mês que vem, e eu vou ter que começar a voltar a sair para pregar. E eu lembro que ele falou para mim assim: você já marcou alguma agenda? Eu falei: ainda não, como se tivesse, ainda não. Ele falou: você consegue segurar uns 2 dias? Eu falei: uns 2 dias acho que dá. 2 dias depois, ele e o pastor Luciano me chamaram, e eles falaram assim: Farley, olha, não é uma promessa. Isso era abril de 2011. Eles falaram: a nossa intenção é te ordenar pastor em dezembro. Ele falou: a gente não pode te dar salário de pastor sem você ser pastor. Agora, por outro lado, a gente não quer que você comece a se ausentar da igreja justo nessa hora que você está prestes a ser ordenado. A igreja precisa ver, reconhecer você. E ele falou: a gente tem uma proposta para você. Eu falei: qual é? Eu lembro que ele brincou comigo, ele falou assim: olha, a nossa secretária acabou de pedir demissão. Ele falou: você quer ser a secretária da igreja até dezembro? Eu falei: demorou. E foi aí que eu comecei a trabalhar remunerado na igreja, na secretaria, até novembro. E querido, até esse momento, a grande crise da minha fé, ela não tinha vindo ainda. Ela veio depois disso. Ela não foi uma crise financeira, porque aí eu já estava começando a receber da igreja. Mas logo depois disso, eu não lembro exatamente como começou, mas de repente, parece que Deus parou de falar comigo. Eu não sentia mais a presença de Deus. Eu não ouvia mais Deus. Ninguém me dava mais palavra profética. Nesse momento de passo de fé, parece que todo profeta que passava me dava uma palavra. Mas eu entrei numa sequidão, irmão. Eu lembro que um dia eu brinquei com o pastor Luciano. Falei: se viesse o maior profeta das nações, aqui o Todd White, num culto que tivesse só eu, ele ia dar uma palavra para alguém que passasse na rua, mas não ia dar para mim. Irmão, não importava o quanto eu orasse, clamasse, buscasse, jejuasse, orasse, parece que tudo que era espiritual tinha secado na minha vida, e a minha fé começou a ir embora com isso. E eu de repente comecei a ter dúvida, insegurança, até com as coisas que eu sempre tive convicção. Então de repente eu comecei a duvidar que Deus tinha me chamado mesmo. Eu comecei a duvidar que Deus tinha falado comigo. Eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado de Deus. E logo nessa hora que eu estava vivendo tudo que eu sonhava. O que eu sonhava? Sonhava em estar no ministério em tempo integral, já estava. Sonhava em ser pai, meu filho tinha acabado de nascer. Sonhava em ser pastor, ia ser ordenado no final do ano. E parecia que a minha fé tinha simplesmente ido embora. E eu costumo dizer que eu não era nem um pastor ordenado, eu já sofria da síndrome aguda da burrice pastoral. Já ouviu falar dessa doença? Não. É uma doença que faz pastor achar que tem que ser super-herói e que não pode passar por fraqueza, desânimo, falta de fé. E isso fez eu me fechar. E a única pessoa para quem eu me abri foi a minha esposa. Foi um erro. Eu errei com isso. Meus pastores sabem isso hoje. E eu lembro, querido, que eu chorava para Deus e a sensação que eu tinha é que eu tinha estragado, irmão. Eu lembro que várias vezes eu deitei no colo da minha esposa, eu chorava e falava: Dani, eu não estou pedindo mais unção, eu não estou pedindo mais poder, eu não estou pedindo mais fé. A única coisa que eu quero é voltar ao normal, eu só quero ser como eu sempre fui. E querido, isso foi terrível. Essa crise foi tão grande, para você ter uma ideia. Uma das principais características que Deus tem me dado como ministério é pregar. Já rodei esse Brasil pregando. Já preguei fora do Brasil. Tenho convite para ir para os Estados Unidos, Canadá. Não fui ainda porque entendo que não é o tempo de Deus. Mas é uma das principais características. Mas essa crise foi tão forte que eu não conseguia nem preparar a mensagem mais. Eu lembro que um sábado eu fui sair para ir para a igreja e minha esposa falou assim: Farley, o que você vai pregar hoje? E eu falei: vou pregar tal mensagem. Ela olhou para mim e falou: de novo? Eu falei: Dani, eu não tenho nada para falar para o povo. Eu falei: Deus não fala mais comigo, eu não tenho nada para falar para eles, eu não vou inventar. E querido, isso me deixava aterrorizado, porque eu falava: daqui a pouco eu vou ser um pastor de tempo integral e eu não vou mais ter o que pregar. Eu lembro que as pessoas vinham para a gente no culto, elas abraçavam a gente, faziam festa e falavam:
daqui a pouco você vai ser ordenado e vai ser o nosso pastor. E aquilo me matava, porque eu me sentia uma fraude. Eu olhava para aquela pessoa e ficava pensando: se esse cara soubesse que daqui a pouco ele vai ter um pastor que está sem fé. E eu cheguei a pensar que eu não deveria ser ordenado. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E eu lembro que um dia eu chamei minha esposa e falei: olha, Dani, eu tomei a decisão. E eu falei: olha, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, irmão, eu cheguei a acreditar que Deus nunca mais ia falar comigo. Eu falei: se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou. Se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu nunca mais voltar a ouvir a voz de Deus, eu vou continuar andando em obediência, e eu vou andar como quem crê. E chegou o dia da nossa ordenação. A gente faz uma grande festa. Eu lembro que os pastores colocaram 2 púlpitos em cima do altar. Só nós 2 fomos ordenados naquela noite. E os pastores subiram e começaram a liberar palavras proféticas para nós. E os pastores lá tinham tudo na faixa de 30 e poucos anos. Hoje que a gente está com 40, 41, 42. O único mais sábio, mais maduro, era o pastor Francisco. Tinha 60 anos, 60 e poucos anos. Eu lembro que o pastor Francisco subiu, ele não sabia nada do que estava acontecendo comigo. Ele é bem magrinho, ele deu uma ajeitadinha no pé, alinhou o bigode. Eu brinco que ele ativa o dom profético quando passa a mão no bigode. Ele olhou para mim e falou assim, ele já começou assim: olha, por um tempo você não tem ouvido a voz de Deus mais. Nessa hora eu já estava chorando de litro. Ele falou: você não tem mais ouvido a voz de Deus. Deus não fala mais com você. Você não tem sentido a presença de Deus mais. Mas ele falou: mas por que você decidiu ser fiel, mesmo durante o silêncio de Deus? Ele falou: agora Deus vai voltar a falar. Você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você vai voltar a ouvir a voz dele. E ele terminou dizendo assim: e não se preocupe, porque Deus te dará muitas novas mensagens. E tudo que ele profetizou aconteceu. Irmão, eu quero ler um texto com você só para amarrar, fechar tudo isso. Romanos capítulo 1, versículo 5. Se você puder, abra rapidinho comigo lá. Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha só como esse texto ele encaixa, ele amarra tudo que a gente tem falado. A palavra do Senhor diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem essa noite, seria isso que eu vou te dizer agora, essa frase: a obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. Queridos, as pessoas tendem a fazer uma confusão com esse texto. Você não precisa abrir. Lucas 17,6 diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, ela vos obedecerá. Eu já vi gente trazendo assim as interpretações mais mirabolantes para esse texto, mas na verdade o que Jesus quer ensinar para mim e para você é muito simples. O que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda? Vá comigo para Marcos capítulo 4, versículo 30, abra rapidinho comigo lá se você puder. Marcos capítulo 4, versículo 30. O Senhor Jesus diz assim: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola apresentaremos? É como, repita comigo, como? Um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu aninharem-se à sua sombra.
Eu já vi muita gente pregando e dizendo que Jesus disse assim: olha, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade não é isso que Jesus disse. O que ele disse é que a sua fé pode ser como um grão de mostarda. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que o que Jesus está dizendo para a gente é o seguinte: a sua fé pode parecer pequena, mas se ela for usada como uma semente, ela for lançada no solo, ela for regada, ela for protegida, ela vai crescer e ela vai se estender grandes ramos e se tornar uma grande árvore. E sabe quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e mostra uma atitude perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita comigo assim: o limite de crescimento da minha fé é Deus. Repita comigo: ou seja, a minha fé não tem limites. Queridos, eu quero encerrar contando uma história para você que é muito conhecida, mas eu vou contar alguns detalhes dessa história que talvez você nunca tenha percebido. A Bíblia fala de um dia onde Jesus ministrou uma grande multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que a gente está falando tranquilamente aqui de um número entre 10 e 20 mil pessoas. Irmão, isso é muita gente. O maior estádio de Curitiba cabe 45 mil. A gente está falando de pelo menos meio estádio. A Bíblia diz que Jesus ministra toda essa multidão, e com certeza isso já foi muito trabalhoso, não só para Jesus, como para os discípulos que ficavam amparando, segurando, orientando. E a Bíblia fala que quando chega o final do dia, Jesus fala: eu não quero despedir esse povo sem comer. Eu fico me imaginando essa situação, olhando meio estádio e Jesus falando que queria dar comida para todo mundo. Aí Jesus fala assim: quem aqui tem algum alimento? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que Jesus multiplica aqueles pães e peixes e ele manda os discípulos servirem a multidão. Agora, irmão, quem aqui costuma trabalhar na igreja, nos eventos? Quem trabalha bastante? Levanta a mão aí. Sempre tem os irmãos pé de boi. Agora, você já pensou o trabalho que é para 12 caras servirem 20 mil pessoas? Isso com certeza deu muito trabalho. Eu imagino que isso deve ter levado pelo menos umas 2 horas, servindo, atendendo, dando. E eu imagino depois de um tempo esses discípulos voltando, já arrastando o pé e falando: Jesus, todo mundo comeu. Aí Jesus fala: que bom, agora volta e recolhe o que sobrou. E a Bíblia fala que esses caras voltaram e recolheram 12 cestos cheios, um para cada um, 20 mil pessoas. Então, com certeza, esse foi um dia muito cheio, muito atarefado. Quando começa a cair a noite, Jesus fala para aqueles homens: olha, agora vocês entram no barco e atravessem o mar em direção a Cafarnaum, porque Jesus queria subir numa montanha para orar. A Bíblia fala que quando chega a 4ª vigília da noite, você sabe quando é a 4ª vigília da noite? É entre 3 e 6 da madrugada. A Bíblia fala que quando eles saem, o vento estava contrário, a correnteza contrária. Então esses caras remaram provavelmente a noite inteira, até quase amanhecer. A Bíblia fala que eles tinham remado 5 a 6 quilômetros. Quando você estuda geografia bíblica, você vê que aquele trajeto tinha 11 quilômetros. Ou seja, eles estavam exatamente na metade. Não adiantava nem voltar e ir para frente, era a mesma coisa. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite o barco começa a ser açoitado pelas ondas e o vento. A Bíblia diz que Jesus vê o desespero daqueles discípulos e resolve ir até eles andando sobre as águas. Quando esses homens, no meio daquele desespero, veem a silhueta de Jesus, o que eles gritam? É um fantasma! Eu olhava para esse texto e achava a coisa mais ridícula do mundo. Eu pensava: como 12 caras que andam com Jesus vão ver um vulto no escuro e vão achar que é um fantasma? Mas quando eu imagino o cansaço, o esgotamento físico, mental, psicológico, o medo de cair na água, de morrer afogado, eu consigo entender. A palavra que Mateus escolhe usar é terror. Mateus diz que quando eles viram a silhueta de Jesus, eles ficaram aterrorizados. E nessa hora Jesus grita: não tenham medo, sou eu. E nessa hora levanta um homem do barco. Quem? Um homem
de pequena fé. A Bíblia diz que Pedro levanta e ele diz: se é o Senhor, me ordena e ter contigo andando sobre as águas. Se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não encontrasse fé suficiente para pisar fora daquele barco sem medo de afundar, sem medo de se afogar, de morrer. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele e ele encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus. E quando Jesus fala vem, ele pisa fora do barco. Eu imagino isso, irmão, aqueles homens gritando, se agarrando no barco, a onda vindo, o vento, e esse homem começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia fala que mesmo vivendo aquele milagre sobrenatural, ele começa a reparar na força das ondas, na força do vento, e a Bíblia diz que ele tem medo e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita para Jesus: mestre, socorro! E a Bíblia diz que imediatamente Jesus segura ele pela mão e puxa para fora da água. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? E nós destacamos demais a pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para você que naquela madrugada 11 homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas um homem só voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé. Um homem que tinha fé como um grão de mostarda, mas usou esse grão como uma semente e viu essa semente crescer e estender grandes ramos. Um homem que negou Jesus 3 vezes sim. A Bíblia não diz isso, mas a tradição, a história, os pais da igreja registraram isso. E a história conta que Jesus deu uma outra chance para Pedro, para ele não negar. A história diz que muitos anos depois, quando Pedro foi finalmente preso pelo Império Romano, dessa vez ele não negou, ele não fugiu. Mas quando os romanos disseram para ele: nega teu senhor, ele falou: não nego. Os romanos falaram: se você não vai negar, você vai morrer igual ele, pregado numa cruz. Dessa vez Pedro não negou, ele não fugiu, mas ele falou: se você vai me matar numa cruz, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E a história diz que foi assim que esse homem morreu. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem de vocês aí tem um grãozinho de mostarda? A Bíblia fala de um pai que chega para Jesus, e essa história mexe com o meu coração de forma especial, porque eu tenho 3 filhos pequenos ainda. A Bíblia fala de um pai que chega para Jesus, e a Bíblia fala que esse pai, ele estava agoniado, e ele fala: mestre, eu tenho um filho, e ele é possesso de espíritos malignos. Esse espírito joga ele no chão, ele range os dentes, ele espuma a boca, e esse espírito joga ele no fogo, joga ele na água, e tenta matar meu filho. E ele fala: mestre, você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E Jesus responde: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E nessa hora a Bíblia fala que esse pai, com os olhos molhados de lágrima, ele fala: eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu creio, mas a minha fé não é tudo aquilo, eu preciso da sua ajuda. Eu creio, mas eu preciso de você, eu preciso que você me ajude. Talvez seja assim que a sua fé esteja nessa noite. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Queridos, o Senhor tem me levado a pregar essa mensagem em alguns lugares, e tem um sentimento que sempre vem no meu coração quando eu estou terminando, e aqui não é diferente. O sentimento que vem ao meu coração é de pessoas que têm estado cansadas de chorar e de clamar pela mesma coisa. Talvez o sentimento que esteja no seu coração nesses dias, eu não sei como foi seu ano, mas talvez você esteja dobrando o joelho na sua casa, clamando ao Senhor, e você olha para dentro do seu coração e você tenta encontrar fé, e está difícil de encontrar alguma coisa aí. Mas eu acredito que o Senhor, Ele separou essa noite para regar a nossa semente.
Talvez nessa noite você precise dizer: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Mais do que trazer uma palavra de ensino, de conhecimento, eu acredito tanto no ambiente profético que Deus tem gerado quando eu prego essa mensagem. Eu acredito no ambiente profético aqui de renovo, de restauração. Eu creio em sonhos sendo relembrados, e eu creio em novos sonhos sendo gerados. Espírito Santo de Deus, novos sonhos, Senhor, novos sonhos. Tempo de alinhamento, Pai. Espírito Santo de Deus. Querido, sabe por que a gente faz um apelo às vezes? Não é para ficar bonito aqui na frente ou parecer que a mensagem funcionou bem. O apelo é para dar para você uma oportunidade de responder, não para mim, mas para Deus, de dizer: Deus, o Senhor falou comigo, algo foi gerado no meu coração, eu entendi algo, eu quero dar uma resposta para você nessa noite. Se nessa noite você se sente assim, cansado, desgastado, fraco, com a sua fé mexida, abalada, só quer regar a tua semente. Ele quer te trazer um renovo, Ele quer te lembrar das promessas, Ele quer te levar para fora da tenda. Se você se sente assim nessa noite, venha rapidamente aqui para frente, que eu quero orar com você. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo, mas eu quero que você rasgue teu coração. Talvez você precise fazer uma oração sincera, como a de Gideão, ou como a oração de Abraão. Rasgar seu coração. Talvez você precise rasgar seu coração e falar para Deus como tem sido difícil de crer. Talvez você precise rasgar o seu coração para Deus e falar que você não entende algumas coisas, que você não entende porque Ele permitiu algumas coisas e porque Ele não permitiu outras. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir auxílio das pessoas que estão autorizadas para a gente orar com esses irmãos aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Porta
está sentado, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Querido, nós temos uma tendência natural de secularizar o tempo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus ele trabalha com ciclos. A Bíblia fala de 6 dias para a criação do mundo. A Bíblia fala de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, 7 semanas de Daniel. Deus é um Deus que trabalha com ciclos. Toda vez que um ano muda, é um ciclo que vira. Existe um tempo novo sobre você. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor meu Deus, nós profetizamos sobre esse ano. Nós declaramos o Teu renovo, o Teu favor sobre nós. Eu declaro um ano de favor do Senhor sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre esse ministério, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro também um entendimento mais profundo desse novo ciclo que começa, do Teu direcionamento, Teu propósito, Teu destino profético sobre essa casa. Que haja um renovo nessa noite, que nenhum de nós saia daqui da mesma forma que entrou. Eu profetizo novos sonhos sendo gerados, em nome de Jesus. Aqueles que estão cansados, Senhor, que têm desistido de sonhar, todo medo de sonhar eu mando embora, em nome de Jesus. Que a alegria, Pai, a alegria de gerar expectativa no Senhor, de esperar por sonhos novos, de se deleitar no sonho, que essa alegria seja devolvida para aqueles que a tinham perdido, que todo medo vá embora, que cada um de nós possa sair desse lugar com uma nova expectativa, coragem, ousadia por um tempo novo do Senhor. Eu percebo e eu entendo no meu espírito, não só porque um ano está virando, mas eu entendo um novo ciclo começando sobre essa casa, sobre esse ministério. E eu entendo que isso toca as famílias, isso toca as casas, isso toca os filhos. E eu libero isso de forma profética sobre esse lugar em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Vamos adorar um pouquinho mais para ir embora? Oh, aleluia! Deixa Deus estar gerando todas essas palavras que foram liberadas sobre a tua vida nessa noite em nome de Jesus. Já é tarde, pastor. Irmão, não esquenta. Culto no domingo só vai ter ano que vem. Deixa queimar, deixa queimar.